Esta é uma aula com um conteúdo muito delicado. Vamos falar sobre bebês, crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e as implicações para seu atendimento. A violência que se impõe contra essas pessoas mais vulneráveis tem um impacto devastador no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento do adolescente e na sociedade em geral. As violências contra bebês, crianças e adolescentes devem ser prevenidas ou enfrentadas por meio de programas e políticas públicas que encarem o problema de frente, com o cuidado necessário. Precisamos entender que o fenômeno da violência está inserido em um macrosistema multicausal, que se evidencia de diferentes formas. Por se tratar de um fenômeno amplo, complexo e diretamente relacionado à concepção da sociedade sobre infância e adolescência e a fatores sociais, econômicos e culturais que podem resultar na desumanização que nega a condição peculiar do sujeito em desenvolvimento. Portanto, são diversas as formas de violência e sua incidência varia conforme os estágios do desenvolvimento infantil e do adolescente. Uma das formas mais comuns de violência contra a criança ou adolescente no Brasil é a negligência e sua forma mais severa, o abandono. Caracterizada principalmente pela omissão dos cuidadores em suas tarefas de promover o mínimo necessário, a negligência pode se manifestar de muitas formas, o que dificulta sua conceituação. É importante destacar que a falha em alimentar, vestir adequadamente, medicar, educar e evitar acidentes de crianças e adolescentes só pode ser considerada negligência quando não é devido à carência de recursos, o que demanda um olhar particularmente atento, humano e responsável do profissional para essa situação. Uma das violências mais impactantes é, sem dúvida, a violência física, entendida como qualquer ação que ofenda a integridade ou saúde corporal do bebê, da criança e do adolescente, ou que lhe cause sofrimento físico. A violência física pode ou não deixar marcas, em casos extremos, pode até ser fatal. Muitas vezes, o agente agressor é o próprio responsável pela vítima, e a violência deriva de uma tentativa equivocada de disciplinar ou de resolver um conflito. Nesse caso, trata-se de um processo resiliente de mudança de cultura. Formas não físicas de tratamento hostil podem ser igualmente nocivas. É o caso da violência psicológica, que consiste numa conduta que possa comprometer o desenvolvimento psíquico ou emocional de alguém por meio de discriminação, depreciação ou desrespeito mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática, conhecida como bullying. Também se enquadra na violência psicológica o ato de alienação parental e a exposição do indivíduo, forçada ou acidentalmente, a um ato violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, particularmente quando isso a torna testemunha. Uma das violências mais fragilizantes é a violência sexual, que inclui qualquer conduta que constrange ou induz a prática ou presença de conjunção carnal ou ato libidinoso e a exposição do corpo por meio de contato sexual efetivado ou tentado. Atos de natureza sexual que não envolvem contato, como voyeurismo ou assédio sexual, tráfico sexual e exploração online. Fenômeno que se verifica crescentemente na etapa da adolescência é a violência autoinfligida, ou as condutas autoagressivas. Trata-se de um conjunto de comportamentos com resultado não fatal, em que o indivíduo deliberadamente atua com intenção de causar lesões ao próprio corpo, como cortar-se, ingerir substâncias químicas lícitas ou ilícitas em dose excessiva, ingerir substâncias ou objetos não ingeríveis, provocar quedas, sufocamentos e engasgos,
submeter-se a horas excessivas de privação de sono, realizar exercícios de forma exagerada, expor-se a práticas alimentares perigosas, praticar jogos e brincadeiras que colocam em risco sua integridade física, moral e psíquica. São condutas que precisam ser compreendidas dentro do contexto próprio da etapa do desenvolvimento, que podem ser traduzidas como falta de esperança, incapacidade para lidar com as emoções, dificuldade de pertencimento e um intenso mal-estar que não deve ser negligenciado. Associada principalmente ao fenômeno da medicalização crescente, mas também à prática de outras violências, a violência química consiste na administração para o bebê, para a criança ou adolescente, de substâncias psicoativas ou medicamentosas com o intuito de controlar, inibir reações e atitudes próprias da infância, além de subjugar ou distorcer outros sintomas de violência. Lembrando que o uso prolongado de substâncias psicoativas pode alterar a estrutura cerebral e desencadear doenças neurológicas irreversíveis. Por fim, não menos importante, temos a violência institucional praticada por profissional em instituição de qualquer natureza, pública ou privada, por meio de ação ilegal ou omissão, inclusive no atendimento à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, sendo a revitimização considerada também uma violência institucional. As violências podem ocorrer em qualquer espaço de convivência social. Portanto, pode ser a casa onde mora a criança ou adolescente, a casa de vizinhos ou de amigos da família, escolas, igrejas, clubes, centros de compras, praças, parques e equipamentos públicos ou privados de atendimento, entre outros. Mas é importante destacar que a maioria dos casos ocorre no contexto familiar. Então o trabalho junto à família se revela primordial para a ruptura do ciclo de violência, mas também é mais desafiador. Segundo o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2021, mais de 86% dos autores eram conhecidos das vítimas e 77% dos casos aconteceram na residência delas. Lidar especificamente com a violência sexual é desafiador nesse sentido, porque a sexualidade ainda é tabu em nossa sociedade e esse tipo de violência acontece sob um pacto de silêncio por membros da família, de convívio próximo ou por pessoas em quem a família confia, o que leva à dificuldade em acreditar na fala da criança. Por isso, é essencial para nós, profissionais, conhecer os tipos de violência e saber reconhecê-los nos menores indícios emitidos pelas crianças e adolescentes. Só assim poderemos contribuir ativamente para a sua proteção. Para isso, devemos estimular a criação de um vínculo de confiança com elas, para que encontrem nos nossos serviços e em nós um lugar acolhedor para compartilharem suas experiências e para que, quando isso acontecer, possamos reconhecer os sinais e ajudá-las de fato. Nos vemos na próxima aula. Até lá!